Sejam muito bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente vai decodificar aqui, passo a passo, essa fragilidade profunda e a reconfiguração estrutural que o sistema financeiro global está passando agora, nesse final de abril de 2026. Sem dúvida, um cenário fascinante. É exatamente o ponto de colisão onde os choques físicos do mundo real batem de frente com a resposta super inflexível do mercado de capitais. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é bem provocativa. Como é que uma guerra a milhares de quilômetros de distância consegue atingir em cheio a Bolsa Brasileira? É um dilema e tanto. A gente vai mapear justamente como um choque geopolítico totalmente físico e territorial acaba criando aquele efeito cascata gigantesco que afeta o nosso mercado financeiro local todo santo dia. Para a gente entender bem esse cenário, o nosso roteiro hoje passa por 5 pontos diretos. Primeiro, o choque geopolítico e energético. Depois, a fratura dos mercados globais. Em seguida, o dreno da liquidez global. Aí entramos no paradoxo fiscal brasileiro e, para fechar, os termômetros e tendências locais. Então, começando pelo número 1, o choque geopolítico e energético, a realidade física e nua e crua da ruptura das nossas cadeias logísticas. O nosso ponto de partida é lá no Estreito de Hormuz. Olha só a gravidade da situação. Com esse bloqueio militar por forças dos Estados Unidos e do Irã, simplesmente 25% de todo o fluxo transoceânico de petróleo parou. E tem mais, 20% do gás natural liquefeito do mundo também está obstruído. O local virou uma zona total de exclusão marítima, ou seja, não tem seguradora no planeta que cubra essas mega frotas comerciais nessas águas. É um estrangulamento de energia literalmente sem precedentes recentes. E o verdadeiro custo de todo esse bloqueio militar está resumido de forma brilhante nesse número, $114,71. É o preço do barril de petróleo Brent. Para colocar isso em perspectiva, a gente está falando de um salto gigantesco de quase 88% em apenas um ano. E não é só uma linhazinha subindo no gráfico, tá? É a precificação real de uma potencial destruição da demanda global de energia do jeito que a gente conhece hoje. O que nos leva ao ponto 2, a fratura dos mercados globais. Aquela dissonância cognitiva dos grandes centros financeiros. A gente está vivendo um paradoxo econômico bem curioso aqui. De um lado tem essa euforia toda nos Estados Unidos com fundos quantitativos buscando o porto seguro perfeito nas gigantes de tecnologia. Afinal, a inteligência artificial não depende de navio ou frete marítimo para dar lucro. Mas, do outro lado, o mundo físico sofre e muito. Olha o índice Nikkei do Japão derretendo com a energia mais cara e a Europa basicamente paralisada pelo medo de uma recessão no seu setor industrial. Esse contraste cria um abismo absoluto na nossa percepção de risco. O VIX, que é o famoso índice do medo lá nos Estados Unidos, está super comprimido, na casa dos 18 pontos. Isso mostra uma complacência, digamos, bem artificial em Wall Street. Já em total contraposição, o índice de volatilidade dos mercados emergentes está disparando para mais de 28 pontos. A mensagem é super clara. Se a economia fraturar, a corda vai arrebentar primeiro para o lado dos países em desenvolvimento. Sem a menor dúvida. E toda essa instabilidade gera uma força gravitacional que literalmente suga o dinheiro global. Os títulos do Tesouro Americano, considerados o refúgio mais seguro do mundo, estão pagando juros altíssimos, com os títulos de 30 anos batendo quase 5%. É o famoso cenário de juros mais altos por muito mais tempo que acaba atuando como um verdadeiro torniquete, secando a liquidez do resto do planeta. Isso nos empurra para o ponto 3, o dreno da liquidez global, os choques imensos na política monetária internacional. Bom, para a gente conseguir conectar esses pontos todos até chegar no Brasil, é absolutamente vital entender o mecanismo do carry trade. Basicamente é uma estratégia clássica onde os investidores pegam dinheiro emprestado a juros baixíssimos num país, tipo usando o iene no Japão, e investem em ativos que pagam taxas muito maiores em mercados emergentes. É o grande motor que faz o fluxo de capital internacional girar. Só que esse motor gigantesco está sob uma ameaça séria, e tudo por causa dessa taxa de 0,75%. O Banco do Japão, sentindo a pressão da inflação importada, ancorou os juros nessa marca. Se o dinheiro fica mais caro no Japão, a gente corre o risco de ver uma liquidação enorme desse carry trade. O pessoal começa a desmontar as posições no mundo emergente com muita pressa, sugando uma montanha de dólares de volta. Mas no meio de toda essa tensão, a gente tem alguns amortecedores pontuais. Rolou uma trégua diplomática pragmática entre os Estados Unidos e a China sobre minerais raros, o que deu uma aliviada no pânico das cadeias de suprimento e ajudou a Bolsa da Coreia do Sul a respirar. Ao mesmo tempo, o mercado corre para se proteger.
Ativos digitais como o Bitcoin seguem super resilientes, ali na casa dos 77 mil dólares, enquanto os fundos soberanos já começam a buscar a tokenização de ativos na rede para tentar escapar da desvalorização das moedas tradicionais. Agora chegamos ao ponto 4, o paradoxo fiscal brasileiro. O ponto exato de colisão de todas essas forças globais. Quando essa tempestade global chega aqui no nosso cenário interno, o impacto é totalmente amplificado. Olha esses números. O Brasil carrega uma dívida bruta projetada para aterradores 82% do PIB. Se a gente comparar com a média dos países emergentes aqui da América Latina, que repousa nos bem mais tranquilos 53%, o veredito é imediato. O Brasil exige um prêmio de risco interno monumental justamente por conta dessa deterioração contínua nas contas públicas. É por isso que o dólar esmaga a nossa moeda local. E para tentar manter as aparências e estabilizar essas contas até 2026, a fatura é pesada. São 140 bilhões de reais em impostos extras. Na prática, o Estado está forçando uma extração gigantesca de produtividade do setor privado só para cobrir despesas obrigatórias que não param de avançar. E tudo isso acontece num cenário onde o nosso crescimento econômico patina em meros 2,3%. O resultado disso? Bom, pressão fiscal interna, somada a combustível caro importado, só podia dar numa coisa: inflação desancorada. O nosso IPCA pulou para 4,14% e o ritmo anualizado já encosta nos 4,37%. É o cenário perfeito para deixar a autoridade monetária completamente encurralada. O Banco Central se vê forçado a manter o aperto mesmo com todo mundo do setor produtivo implorando por juros menores. O que nos leva à nossa quinta e última parte, termômetros e tendências locais, onde a gente traduz isso tudo para o pregão do dia a dia. Nos gráficos diários, os contratos de dólar futuro estão mostrando uma exaustão clara da pressão de venda. O preço encontrou um piso sólido ali perto dos R$ 4,96 e agora batalha na resistência dos R$ 4,99. Fica um viés meio lateral, engarrafado, como se fosse uma mola sendo comprimida, acumulando muita força de compra para tentar romper aquele limite psicológico dos R$ 5 a qualquer momento. Em contrapartida, o índice futuro do Ibovespa está sofrendo demais com aquela dissonância que a gente falou. Ele ignora completamente a alta de tecnologia lá fora e despenca dos 203 mil pontos, ficando prisioneiro de um teto invisível nos 194 mil. Resta ao mercado tentar segurar as pontas ali numa zona de defesa da demanda entre os 188 mil e 184 mil pontos, sempre operando debaixo de uma tendência de correção bem dura por causa dos juros locais. E para quem está navegando essa volatilidade no dia a dia, esse aqui é um mapa de sobrevivência. É o cronograma que dita os gatilhos das reações. Começa de manhãzinha absorvendo os dados de emprego lá nos Estados Unidos, passa pela confiança do consumidor, o leilão do Tesouro Americano à tarde, e aí deságua direto na super aguardada decisão de juros do Copom aqui no Brasil, às 6 da tarde. O ciclo fecha à noite com os estoques globais de petróleo. É de fato um ecossistema que não dorme nunca. E para a gente fechar, fica uma reflexão fundamental. Entender com precisão esse efeito dominó todo que a gente explorou hoje, desde o bloqueio militar lá em Hormuz até os monitores na Faria Lima, é literalmente a única forma de sobreviver aos algoritmos brutais do mercado de hoje. Fica a pergunta no ar. Será que os sobreviventes institucionais vão ter a agilidade necessária para se adaptar a essa máquina quantitativa super inflexível? Ou será que o fluxo de capital vai acabar sucumbindo sob o peso colossal da gravidade geopolítica? É algo para mantermos no radar. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.